Amém, queridos? Glória a Deus, né? Queridos, você sabe que eu estava sentindo ali na minha cadeira? Eu estava me sentindo, queridos, lá no Templo de Salomão. Não aquele que tem lá em São Paulo, não, viu? Aquele de Salomão mesmo, aquele que a palavra diz. Sabe por quê, querido? A gente começa a adorar e ter uma unção tão grande nessa noite aqui. E eu estava me sentindo lá. Parece que eu estava lá no templo, querido, de Salomão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor a gente não vai ler, né? A ministração nem é sobre isso, mas eu preciso falar porque há uma glória do Senhor. Há uma presença do Senhor liberada, né? Eu creio que tem sido assim todos os dias, né? Todas essas semanas aí. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Juninho, né? Que cantou e canta bem, toca bem, porque é para o Senhor, tem nada a ver com Pedro, nada a ver com o irmão que dirigiu, tem a ver com o Senhor. E lá você pode ler, né? A palavra diz que quando Salomão terminou o templo, capítulo 6, né, que antecede aquele 7, maravilhoso também. A palavra diz que ele consagrou ao Senhor, né? Ele orou, terminou a obra, orou, entregou para Deus, consagrou. E a palavra diz que a glória de Deus veio. E os sacerdotes, querido, o povo não conseguia entrar. Eu estava sentindo assim, com a glória de Deus, querido. Imagina se a gente deixar o Espírito Santo agir. Meu Deus do céu, a gente não vai parar de pé. Você está preparado para isso? A minha perna parece, sabe quando o nervo do corpo, é que a irmã nem está aqui, né? Foi para lá, a médica. Ela, com certeza, ela ia explicar o que é isso. Quando o nervo da gente treme, sabe? Quando você sente um tremor pelo nervo, alguma coisa. É a presença de Deus, querido. Esse sentimento de hoje é a presença de Deus. Aleluia. E a presença do Senhor é real neste lugar, meu Deus. Não dá vontade de pregar, não. Ai, Jesus. Por isso que eu me sentia lá no templo de Salomão. Aleluia. Gente, continua clamando, adorando ao Senhor, porque os céus já estão abertos. Amém? Já estão abertos. É Deus que vai fazendo, que vai conduzindo. Mas prepara também, viu? Porque se a gente, eu acredito de verdade, se deixar o Espírito de Deus agir, queridos, aí é uma dependência total, aquela que o Juninho cantou também, né? É uma dependência total e Deus pode mudar o curso do culto. Deus pode fazer isso, eu creio. Se lá o templo, os homens não conseguiam entrar, e não conseguia entrar por causa da glória de Deus, como é que a gente explica um negócio desse? E a glória era tamanha, querido, que eles caem prostrados em adoração ao Senhor. Meu Deus do céu, dava para ficar, né? Ai, aleluia. Queridos, e eu quero falar um pouquinho aqui, tentar falar pouquinho e correndo. Amém, queridos? E assim, todo o tempo, né? Na palavra de Deus, em toda a história da palavra de Deus, a gente vê homens, né, mulheres, que foram assim cheios do Espírito Santo. Foram cheios de uma forma assim poderosa, porque eles faziam coisas sobrenaturais, coisas que a nossa mente, o nosso pensamento humano não consegue alcançar. E algumas dessas coisas, dessas obras que esses homens faziam, era assim maravilhosamente, é um negócio poderoso de Deus, né? E homens diferentes, né? Cada um diferente, homens que tinham um temperamento diferente, personalidade diferente, mas o que agia na vida daqueles homens, querido, era uma coisa só, era o poder de Deus liberado sobre eles. Amém? Através do Espírito Santo. E olha que lá no Velho Testamento o Espírito Santo não agia como no Novo, né? No Novo o Espírito foi liberado para quem?
para a igreja, para nós, para a igreja do Senhor. Mas lá no Velho Testamento, a presença do Espírito Santo já existia e já agia poderosamente na vida destes homens. Todos eles, mesmo diferente, tinham algo em comum, que é a unção da presença de Deus, que vinha para eles realizarem um propósito, uma obra, algo que o plano que o Senhor tinha estabelecido para eles. Amém? E sempre, queridos, a gente fala, eu, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre Elias, ministra sobre Elias, a gente fica animado, feliz, porque Elias fez grandiosas coisas, não é? Era um homem de Deus, um profeta de Deus, e um profeta cheio do Espírito Santo. E a gente às vezes ministra, toda vez que eu falar gente é eu, viu? Que aí você pode pensar, nossa, mas eu nunca fiz isso, mas eu faço, eu penso. Elias, ele viveu algo tão poderoso, querido, mas ele foi capacitado por Deus em todo o tempo. E geralmente aí a gente pensa, onde está os Elias, né, de hoje? Prega, fala, Senhor, levanta os Elias de hoje. Elias era um homem, né, poderoso em Deus. E algo assim que chama a nossa atenção, querido, é que este homem era tão alinhado com Deus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Profetas alinhados em Deus. Profetas que ouvem, né, o Senhor. Mas não só que ouvem, que obedecem. Homens tão alinhados com Deus, capazes de ser como Elias. Ou melhor como Eliseu, ou melhor como qualquer um outro que mencionado na palavra, que foi cheio da presença deste Deus poderoso. Amém? E para mim, Elias foi um homem, um profeta alinhado com o Senhor. Sabe por quê? Se você ler, o irmão citou aqui Elias, né? Eu já fiquei feliz. Se você ler a história de Elias, quando Deus começa a usar a vida de Elias, a palavra fala, Deus fala para ele, Elias, vai lá para o Querite, né? Vai lá para o ribeiro de Querite, era um ribeiro de água. E Deus manda ele ir, a palavra diz que ele vai. Não é? Você pode ler lá, não tem questionamento, não tem não sei, não vou. Não, ele foi. A palavra diz, Deus falou com ele, vai para o Querite, e ele foi. E Querite, querido, é um lugar onde o profeta é deixado na forma certa, do tamanho certo, do jeito ideal para Deus poder usar. Já começou assim, este é o significado da palavra Querite. Então Elias foi, Deus sabia, né, com certeza da obra, Deus tinha um plano e fala para Elias, vai lá para o Querite, você ficar do tamanho certo. Profeta alinhado, querido, tem tamanho certo, tem forma certa, para que Deus possa usar. E a palavra diz que ele foi. Não é? Então ele foi. Aí, querido, você sabe que enquanto eu estava lendo essa palavra, porque tem que ler todas as vezes que você for ministrar, ou tem que ler para você também guardar no seu coração. Ah, mas eu já li, conheço, mas é preciso ler. E enquanto eu lia, eu comecei a pensar nisso. Um profeta alinhado, querido, parece que é um profeta quando Deus fala para ele, isso é o meu pensamento. Quando Deus fala para ele, vai lá para o Querite, eu associei esse Querite, querido, com lá Jeremias capítulo 18. Eu associei Elias exatamente na mão do oleiro. Porque se o Querite é o lugar onde a pessoa vai ficar do tamanho certo que Deus quer, né, da forma certa, vai tirar algumas coisas, né? A mão do oleiro é o quê? A mão do oleiro faz o quê com aquele vaso, que é um vaso de barro? Né, nós não vamos ler também, mas a mão do oleiro, querido, vai amassando, vai moldando, até o vaso ficar perfeito e bonito. E aí, querido, eu associo isso, para mim o Querite é um pouco disso. Deus falou para ele, né, vai lá, você vai ficar da forma certa. Nós somos vasos de Deus, querido. Você sabia que nós somos vasos e vaso precisa estar, né, pronto, preparado, cheio e da forma correta. O oleiro vai moldando aquele vaso. É o oleiro que dá forma para o vaso e faz o vaso da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Amém, querido? Então, enquanto eu lia, eu fui lá no Jeremias capítulo 18, que o Deus que nós servimos,
é um Deus que é o oleiro também. E nós somos esse vaso moldado, né? Moldável e moldado pelo Senhor. Amém? Até ficar plenamente perfeito. Aí Deus fala de novo, querida. Elias está lá, feliz da vida no ribeiro, né? Sendo alimentado de manhã, de tarde, e o ribeiro com água. Já estava havendo uma seca na terra. Aí de repente o ribeiro seca e Deus fala para ele: agora você vai lá para Sarepta. E de novo a palavra diz que Elias foi. Deus deu a direção, ele obedeceu. Profeta alinhado, querido, homem de Deus, mulher de Deus, alinhado com o Senhor, obedece. Você pergunta depois, porque é Deus que está falando, não é? Não é? E hoje, querido, há uma dificuldade para obedecer, não é? Mas eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso em nossos corações, através dessa presença, através do avivamento que nós estamos clamando neste tempo. Deus vai fazer algo poderoso, tirar do nosso coração toda essa falta de obediência, e obedecer, ouvir o Senhor é para obedecer. Amém? Eu quero ler para você só aqui o primeiro, lá no primeiro livro de Reis, que é toda essa história aí, capítulo 17, mas nós vamos ler só o 24. Amém, querido? Profetas alinhados, ouve a palavra de Deus em todo o tempo, todos os dias. Não é hoje eu escuto, ouço a voz do Senhor, amanhã não. É todos os dias, porque Deus falou para ele, vai para o Querite. Deus falou para ele, vai para Sarepta, e ele foi. Então, em todo o tempo, é preciso ouvir, estar alinhado com isso. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. E olha o que acontece com Elias, só para a gente, para você alegrar aí o seu coração. Versículo 24. Fala assim: então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha, amados, olha, querido, para que você seja reconhecido como profeta de Deus neste tempo, como boca de Deus neste tempo, é preciso obedecer ao Senhor. Porque aí você vai obedecer, você vai fazer exatamente aquilo que ele mandar. Esta mulher, Elias foi para a casa dessa mulher, dessa viúva, e depois que há um milagre na casa da viúva, a palavra diz que ela fala para ele: olha, agora eu reconheço que você é homem de Deus. E a palavra, aquilo que você está falando é verdade. Amém, querido? Quem busca o Senhor, quem obedece, quem ouve a voz do Senhor e obedece, aí é reconhecido como profeta. Hoje em dia a gente escuta muitas coisas, né? A igreja está, às vezes o povo não respeita, né? Há muito escândalo, há muita coisa com o nome da igreja, do povo de Deus, de pastor, disso, de obreiro, de profeta. Querido, mas quando é um profeta alinhado, ele fala, o povo tem que reconhecer. Agora eu reconheço que a palavra que sai da boca deste homem é verdade. Amém, querido? Olha para isso. É um homem alinhado, né? Passado pela mão do oleiro e é reconhecido pelas pessoas. É reconhecido, ainda que você nem precise disso, mas as pessoas vão ver, é um profeta de verdade. Amém, queridos? Olha que coisa gloriosa. Elias, ele tinha o poder, querido, sobre a água e sobre o fogo, não é? Porque ele, nesse histórico todo aqui, nesse momento todo aqui, este homem, ele desafia, o irmão falou aqui, ele desafia aqueles profetas, mas antes dele desafiar aquele profeta, ele estabelece se ia chover ou não. Porque ele fala, segundo a minha palavra, não vai chover. E o que aconteceu? 3 anos de seca. 3 anos de seca na terra. Aí, de repente, ele ora, né, de novo, fala, Senhor, manda a chuva agora. Né? Passado o tempo, ele ora, a chuva vem. Mas ele é o homem, querido, também do fogo. Nós lemos, nós sabemos a história, você sabe a história de Elias. E ele desafia, quando ele desafia os profetas de Baal, ele arruma, tem todo um histórico também, né? Ele organiza tudo, ele conserta o altar, mas ele fala algo ali especial. Abre aí comigo
no primeiro livro de Reis 18, 24, que é só virar a folha. Nós vamos ler 3 textos aí. Este de Reis 18, 24, segundo Crônicas 7, 13, só uma partezinha que nós vamos ler, e Joel capítulo 2, 23. Amém? Eu vou ler o de Reis, que já está aberto aqui. Quem encontrar primeiro, leia 2 Crônicas 7, 13, só a parte A, e Joel capítulo 2, 23. Olha o que fala este versículo, 18, 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Olha aí, aí lê para mim aí 2 Crônicas 7, 13, só a primeira parte. Olha aí, é isso mesmo, é o 7,13, né, irmão? 7,13. É Deus falando sobre fechar os céus. Amém. Aí Joel 2, 23, lê também por gentileza aí. Dois, 23. Queridos, quem é que tem o poder sobre a água e sobre o fogo? Fala para mim. Pelo que nós lemos aí. É Deus, não é? Porque a palavra que o pastor leu, ela está falando: se eu fechar os céus e não der chuva, é Deus que tem o poder sobre as águas, tanto quanto Joel falando também. Ele fala lá: se eu cerrar o céu, não é? Se eu fechar o céu. Lá em Crônicas e em Joel, Deus está falando: alegra, né? Porque eu vou dar a chuva no tempo certo, chuva temporã, chuva serôdia. Quem tem o poder sobre a água, querido, e sobre o fogo? Deus usou Elias, não é? Elias foi o canal para que Deus pudesse usar. Ele falou, ele profetizou. E neste tempo Deus procura homens, mulheres, jovens, crianças, que entenda isso, que seja a boca de Deus na terra para profetizar, porque a ação, querido, é de Deus, o poder vem dele. Ele falando, e se a gente for ler outros, você vai ver. O que a palavra diz, é Deus, querido, quem fecha o céu e não tem chuva, aí não tem jeito. Por que que ele fez isso? Porque o homem de Deus falou, ele honrou a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus. Queridos, mas para ser este homem de Deus, tem um preço para pagar. Este preço de obedecer ao Senhor e ir até aquele lugar, até o Senhor trabalhar. Ou você pensa, querido, que as situações, as lutas, as necessidades que passamos, Elias estava vivendo um momento ruim, momento difícil, porque ele profetizou algo, as pessoas ao redor dele estavam sofrendo também, não é? E ele também, e indo de um lado para outro. Aí ele sai de um ribeiro que seca, vai lá ser cuidado por uma viúva, e a Bíblia nem diz, né, quanto aquela viúva tinha, não tinha nada. E ele vai, antes de saber qualquer coisa. Amém, querido? Mas deixa eu correr aqui que nem é só isso. Mas é Deus que tem um poder, você entendeu? Sobre a água e sobre o fogo. E o que nós lemos aqui em Reis fala que ele orou, né? Ele desafiou os profetas. Você invoca os deuses, vamos invocar os deuses aí. Você invoca o seu, eu invoco o meu. O Deus que responder por meio do fogo. Este é o Deus. Amados, é Deus que tem o poder do fogo e da água, não é? Elias foi o canal dessa manifestação em nome de Jesus.
Amém, querido, que você seja canal da glória do Senhor. Amém, amados, mas hoje, na verdade, eu só falei mais ou menos aqui de Elias, mas eu quero continuar aqui falando um pouquinho também, do profeta Eliseu. Profeta Elias, querido, você viu a unção desse homem? Já imaginou a gente, né? Senhor, manda chuva, e a chuva cai. Eu acho que a gente nem aguenta tudo isso, né? Porque às vezes a gente ora, Deus faz algo, a gente não acredita. Fala, meu Deus, não acredito que Deus fez. É assim ou não é? Deus faz uma obra, queridos, pequena às vezes na nossa vida, e a gente fica, ó, não é possível, mas Deus faz. E eu quero falar um pouquinho de Eliseu, querido. Eliseu tinha a dupla unção de Elias. Dupla unção. Agora imagina que coisa poderosa foi a vida destes profetas, destes homens de Deus. E eu quero essa unção sobre nós, querido. Sobre a igreja, dupla porção, né? Em nome de Jesus, porque o tempo de hoje, querido, nós precisamos. A palavra do Senhor lá em Mateus, se você ler, ela fala que os discípulos iriam fazer obras maiores que as de Jesus. E se os discípulos iam fazer, a igreja também. Porque o mesmo Espírito que foi liberado para os discípulos foi liberado para a igreja. Amém, querido? Então, para fazer as obras maiores, e não é em arrogância, soberba, nada disso. É a palavra do Senhor, com o coração submisso a Ele. Para fazer essas obras maravilhosas, né? Maior do que as que Jesus realizou. Obra de milagre, querido, que é o tempo de hoje. Precisamos de profetas que declarem, né, milagre acontecendo. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Tem que ter dupla porção de honra, dupla porção, querido, do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Lá Isaías fala isso, né? Isaías lá 61, ele fala do ano da graça, do ano da aceitação, mas fala que o Espírito do Senhor ungiu. Aí ele foi falando, e que o que Deus faria, em lugar da sua vergonha, Deus daria dupla porção de honra. Nós precisamos de dupla porção de unção. Amém, querido? Para que estes sinais possam possa chegar sobre as nossas vidas, seguir as nossas vidas. Glória a Deus. Tempo, querido, de obras vivas, né? E tempo de avivamento. Porque avivamento já fala vivo, tem que estar vivo. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é um tempo de obras vivas, de pessoas vivas, de pessoas cheias do Espírito Santo, com vida, não é? Feliz no Senhor, regozijando no Senhor. Uma igreja viva, querido, uma igreja cheia da presença do fogo da glória de Deus. Não é uma igreja fria, não é uma igreja, querido, que não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, não. É uma igreja que tem um destino, clamando ao Senhor até que o Senhor faça. Aleluia, amém, querido. É tempo de avivamento, é tempo do poder de Deus. Elias tinha esse poder do alto, e este poder veio sobre Eliseu. Amém, vamos ler aqui um pouquinho. Glória a Deus. Deixa eu ir guardando os papéis aqui, eles vão caindo. Aleluia. Querido, Abacuque, isso também é eu pensando, né? Para mim era o profeta do avivamento. Porque ele não escreveu lá, aviva a tua obra? A gente não... Então é o profeta do avivamento. E eu já ministrei uma vez sobre isso. Eu falei, só um profeta avivado começa orando, né? Orando de uma forma não muito bem, mas termina lá no final não muito bem, no sentido dele, né? Tá reclamando com o Senhor, falando da situação, falando daquilo que ele está vendo. Mas lá no final de Abacuque, a oração dele é outra. Aí ele fala, ó, pode me faltar tudo, né? Resumindo, pode me faltar tudo, mas eu vou me alegrar no Senhor. Só um homem avivado, querido, pelo poder do Espírito Santo, só uma mulher avivada pode falar um negócio desse. Consegue falar um negócio desse. Começa a orar lá, de repente, oh meu Deus, até quando eu vou viver isso? Até quando? E começa a reclamar. Parece uma oração esquisita, né? Não, é uma oração sincera dele. E ele põe tudo para fora, aí ele entende que ele precisa ir para a torre de vigia, aí ele entende também, depois de que Deus vai falando com ele entende que só o avivamento, querido, pode fazer algo por aquela nação, por aquele povo.
e nós somos igual a ele. E eu sempre achei Abacuque, acho ainda, que Abacuque é o profeta do avivamento. Mas, querido, lê comigo aí, ainda em 2 Reis aí, vira aí as páginas, capítulo 2, o versículo 1. Lê comigo, porque Abacuque foi o homem do avivamento, mas o que dizer de Elias? Olha como ele nem morreu, querido. Se morreu, morreu depois, eu não sei, está escrito aí, mas olha como que foi o final dele. Versículo 1, fala assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor, 2:11, estou lendo 2:11, sucedeu que, indo eles, andando e falando, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Querido, se Abacuque foi o homem do avivamento, esse homem que nem morreu foi levado num carro de fogo, é um homem de avivamento também. Meu Deus do céu, o homem nem morreu aqui, né? Ele morreu com certeza, eu não sei a história dele. Até hoje, não vou falar aquilo que eu não sei. Até hoje, porque a palavra diz que ele não passou pela morte, é o que nós estamos lendo aqui. Ele foi tomado. Agora pensa nisso, querido, ele foi tomado por um carro de fogo e cavalos de fogo. É o homem do avivamento, não é? É muito fogo, querido. Ele desafia os profetas, o fogo cai lá, mata aqueles homens, não é? Consome aquele altar. Ai, aleluia. E foi tomado num carro de fogo, numa carro de fogo com cavalos de fogo. E é levado para o céu. Meu Deus do céu. Aí passa o tempo, querido, de Elias, e nós vamos ler aqui rapidinho a história de Eliseu. Capítulo 2, agora sim o versículo 1, fala assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E disse-lhe, e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens, os filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Amém, querido? E sucedeu, o versículo que nós já lemos, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando nos seus vestidos, os rasgou em duas partes,
Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que caíra e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha, amados, que palavra, né? E que homem em Deus, né? Cheio de Deus, cheio do espírito da unção de Deus. Elias era um homem cheio, querido, porque este homem fez coisas gloriosas no Senhor. Aí, eu quero um pouquinho falar aqui sobre isso que nós lemos. Eu não sei se você percebeu aí, mas a palavra que nós lemos, aonde Elias ia, Eliseu ia também. E foi assim, bem exato os versículos, né? Bem repetitivo. Elias mandava ele ficar, fica que eu vou até ali. Mas Eliseu falou: não, eu vou com você. Nessas 3 ocasiões, né? Porque foram para Betel, foram para Gilgal aqui, foram para Jericó. E, querido, sabe o que eu quero dizer com isso? Chamar a nossa atenção para essa lealdade de Eliseu. Amados, que tempo ruim que nós estamos vivendo. Porque hoje não existe pessoas leais, é difícil. Sabe, não existe pessoas leais a líder. Vou falar no nosso aqui, né? Que é a igreja do Senhor. Porque eu eu convivo na igreja, né? Com os irmãos, em família. E em família e igreja, tá difícil lealdade, querido. E isso que nós lemos aqui está falando sobre isso. Ele era discípulo de Eliseu. E aonde Eliseu era discípulo de Elias. E onde Elias ia, ele foi. Ele fazia, ele estava junto, ele seguia. Você sabe por que ele fazia isso? Ele conhecia o Deus, né, de Elias. Tanto conhecia o Deus de Elias que quando ele pega a capa, joga no rio, cadê o Deus de Elias? Ele sabia que era Deus que usava a vida de Elias. E ele foi leal. E com isso eu quero chamar a nossa atenção, querido. A gente tem pastores acima de nós. E às vezes a gente não é leal a eles. Às vezes a gente tem um engano na cabeça: eu vou ouvir e obedecer a Deus. Né? Não vou ouvir e obedecer homens, mas foi Deus que estabeleceu homens. Foi Deus que colocou homens, querido. Elias era homem. E a palavra lá em Tiago, se não me engano, fala que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas era um homem que Deus usava. E Eliseu era leal. Onde Elias foi, Eliseu foi atrás. Será que nós estamos sendo leal, querido? Leal a líder, a pessoas. Eu não estou aqui querendo puxar a corda para mim, não, para pastor, nem para os pastores que estão aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. E nós temos pessoas também acima de nós, nossos líderes, e nós precisamos ser leais, querido, leais a Ele, leais à igreja, leais à família, leais à obra do Senhor, leais, querido, aos líderes, leais à esposa, leais ao esposo, aos pais, à mãe. Nós precisamos ser leais, obedecer, ser leal. E nós vivemos num tempo, querido, em que nós não vemos isso. Às vezes, para a gente conduzir um filho é tão difícil. A gente fala: olha, fica aqui. Quando você olha, ele já está do outro lado, já foi. Mas olha o que este homem fez, o que está nos ensinando para este tempo. Para receber a dupla porção que ele recebeu. Ele foi leal, ele cumpriu o papel de discípulo de verdade. Aonde o seu mestre, vamos dizer assim, foi, ele foi. E nós precisamos ser leais, querido. Deus tem instituído pessoas acima de nós. Nós precisamos ser leais. Falou, vamos orar. É lógico que nós precisamos. Ele sabia que era um homem de Deus.
Não é? Não é ser leal também cegamente, ser fiel cegamente, não. É ser leal ao Senhor, ao homem, assim como o Senhor tem nos conduzido e mostrado. Você tem o Espírito Santo de Deus, querido. Você sabe, Elias, aquela mulher, a viúva, o que ela declarou no versículo que nós lemos? Agora eu sei que você é um homem de Deus. Será que você anda com o seu líder, anda às vezes com o seu pastor, anda com o líder de jovem, não importa se é líder de 10, de 20, de 30. Você anda com ele. Será que você não conhece se é homem de Deus ou não? É fácil conhecer por aquilo que ele faz, por aquilo que eles agem, por aquilo que eles falam. Aí a gente reconhece, não é boca de Deus, não, eu vou, aonde ele for eu vou também. Amém, querido? Deus está chamando a nossa atenção para isso, lealdade, porque hoje está difícil. Lealdade a pessoas, né? A pessoas. E ao Senhor, querido, aí eu nem, não dá nem para pôr na mesa para falar ou negociar. Mas lealdade, Eliseu foi leal. Amém, querido? Leal. Um profeta de Deus alinhado precisa ser leal. Ser leal. Aleluia. E olha que Elias deixou aí um legado maravilhoso para ele. Amém, querido? Eu marquei aqui, ó, ser leal a Deus, não tem como. Deus é sobre tudo, sobre todos, é por tudo, é prioridade, não tem como. Você tem que ser leal ao Senhor, fiel ao Senhor. E leal à sua igreja. As pessoas hoje não têm compromisso, querido. Hoje está aqui, amanhã está lá, hoje eu não quero mais isso, não gostei disso. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, nós precisamos do avivamento, porque o avivamento vai mudar isso. Aleluia, vai mudar isso, vai tirar a insatisfação do nosso coração, querido. Aí aquele líder, às vezes, que está ali pagando o preço pela igreja, por nós, aí chega o irmão pequenininho, dá todo o apoio para ele, e de repente, eu vou para outro lugar, não quero mais não. Estou insatisfeito. E isso, querido, não é aqui, né? Não é mérito aqui, não é privilégio nosso, né? Nem do Mogi Moderno, nem lá da sede, não é privilégio nosso. E muitas igrejas por aí também. Não gostei. Aí eu vou lá e eu abro lá na minha garagem. Nada contra, se o Senhor mandou, abre mesmo, vai. Né? Se Deus mandou abrir, vai, abre, que eu não... Quanto mais se falar da palavra, do poder de Deus, mas o que eu estou falando aqui, querido, é lealdade. Não é insatisfação e você vai embora, vai para outro canto, não gostei. Que povo difícil esse tempo, né? Tá difícil, viu? Mas não é impossível, mas só que eu creio, querido, que o avivamento vai mudar isso no coração. Vai tirar essa insatisfação do coração deste povo e o povo vai ser leal, como Eliseu. Né? Aí aonde vai o profeta Elias, vai atrás, não, eu vou também. Tem gente que não está querendo ser leal nem a Jesus. Jesus fala, segue-me, vem comigo. A pessoa não quer. Querido, mas precisamos. Amém, querido? Eu creio que ele vai alinhar os profetas em nome de Jesus. Este alinhamento que nós estamos orando vai fazer isso. Amém, querido? E era um homem comprometido também e desapegado, porque para seguir, né, para ter essa característica aí de lealdade, de seguir Elias, ele era comprometido com a obra, com Elias e com o Senhor, com a obra que ele estava realizando. Amados, precisamos estar comprometidos também, ter compromisso de verdade com o Senhor. Eu fiquei o final de semana... E não estou falando da casa do vizinho, não, da minha. Fiquei um final de semana em casa, em família, assim, e eu fiquei chocada com a falta de compromisso. Ninguém... Chega a hora do culto, vai para o culto? Não. Você vai para a igreja? Não. Querida, eu não sei como é que funciona. Mas para mim deu hora do culto, às 6 da tarde, eu já 2 horas estou tomando banho, 3 horas já estou preparando que eu tenho que levar. Às vezes a Sam, ela olha para mim, mãe, é muito cedo. Falei, não tem problema, eu não estou saindo, eu estou preparando, né? Eu vou. E amados, o povo hoje dá 2, dá 3, vai para a igreja? Não, dá 4, não, está lá, tranquilo da vida. Mas não tem compromisso, querido. Não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com o Senhor. Não dá para separar a igreja do Senhor da igreja. Se você tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o Senhor dela.
E se você tem compromisso com o Senhor dela, querido, você tem compromisso com a igreja, tem compromisso com a família também e tem compromisso com o trabalho. Dá para fazer as coisas no Senhor e ainda dá para tirar o dia de lazer. Dá, porque faz para você ver, tenha compromisso com o Senhor, mas levanta cedo, né? Não faça a hora, porque senão não dá. Não é? Para trabalhar você não levanta cedo? Levanta, não fique enrolando. Tem gente que enrola tanto. Tem pessoas que enrolam tanto. Ai, não sei que roupa que eu vou. Não sei, não vai dar, porque está frio, não tenho blusa de frio. Às vezes tem 500 blusas lá para doar até. E não sabe, não quer, está indeciso. Ah, não vou não, está frio hoje, está não sei o que, querido. Tenha compromisso com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Onde Elias foi, ele foi. Você sabe por que ele foi, querido? Porque ele sabia da obra que Deus tinha na vida de Elias. E se Deus teve esta obra toda na vida de Elias, com certeza teria na vida dele. Ele era o sucessor de Elias. Amém? Aí você viu que nós lemos aí, que Elias chega a um determinado ponto, que viu, né? Que ele estava em todos os lugares. Agora pede então, o que você quer? E o que ele pediu? Ele pediu o que, querido? Ele pediu dupla. Ele falou, ó, você tem uma, eu quero dupla. Da que você tem, da unção que você tem, do poder que você tem. Querido, e Elias podia dar? Porque veio de Deus para Elias, não é? Mas Elias jogou a capa lá e ele recebeu. Você sabe por que ele pediu isso? E Elias fala para ele, olha, dura coisa difícil você pediu. Ele podia ter pedido tudo, ó, me dá, sei lá, carruagem, me dá, eu não sei como é que eles andavam, me dá isso, me dá aquilo. Ele pediu a unção que Elias tinha. Ele sabia da obra que Deus precisava ainda realizar através dele. Há um propósito, querido. Tem o líder sai, Deus coloca outro, mas há um propósito. Elias era o homem para ser usado daquela forma, agora era com Eliseu. Eliseu sabia que a coisa não seria fácil. Aí ele falou, eu sei que não foi fácil para Elias, não vai ser fácil para mim. Eu preciso de dupla porção da unção que este homem tem. Amém, querido? Amém, querido, dupla porção, porque as coisas estavam difíceis para Elias. Elias teve medo, nós nem vamos falar sobre isso, não é? Elias teve medo, se escondeu, mas não é isso que nós vamos falar. Então não foi fácil para ele, ele teve um momento de se esconder, Deus foi lá, tirou ele, não, acabei ainda a obra com você, vamos. E Elias, querido, foi até o final que nós lemos aqui. Amém? É por isso, querido, que ele pede dupla porção de honra sobre a vida dele. Aí, lê comigo aí Zacarias capítulo 4. Pode até ler, quem encontrar. Zacarias 4, versículo 6. E nós vamos já terminar com este versículo e orando ao Senhor. Zacarias 4, 6. Pode ler. Aleluia. Você sabe que para mim, querido, isso aí é pensamento meu, né? A gente tem que explicar, porque para mim, querido, Eliseu já estava entendendo perfeitamente esse versículo que nós lemos aí no profeta Zacarias também, né? O que Zacarias fala? Ele está falando de uma obra que precisava ser feita, mas ele entendeu. Aí ele fala essa parte, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não era uma palavra para Eliseu, mas para mim Eliseu entendeu, porque aí ele falou, não por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ele entendeu, querido, esse versículo, ele entendia perfeitamente isso. Não foi, não é e nunca será, querido, na força do nosso braço. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Para mim ele entendeu, porque ele pediu dupla porção desta unção, deste poder, ele sabia que ele não poderia fazer.
Ele sabia que a obra que Deus tinha a realizar não era na força dele, não era pelo que ele tinha ou pelo que ele deixava de ter, pela sabedoria, pela motivação humana, pela inteligência humana, não era. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não foi com Elias. Não foi, querido, com Elias, foi pelo poder do Senhor, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, tudo que Deus usou a vida deste homem, deste profeta. Nunca foi, entenda isso, nunca foi na força do homem, foram homens cheios do Espírito Santo, só realizou porque se deixaram usar por Deus. Aí vem Eliseu entende essa palavra, não é possível. Porque ele já está pedindo, me dá porção dobrada. Zacarias está declarando, não é por força nem por poder humano, violência, não é por isso. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? E que profetas sejam alinhados, levantados neste tempo, cheios do Espírito Santo de Deus. Profetas, querido, que sejam curados, transformados, que tenham a unção nas mãos, na boca, no lábio, que tenha a palavra poderosa do Senhor. Porque em todo tempo, se você ler os profetas que passaram, eles, assim diz o Senhor. A palavra não era dele, era do Senhor. Nunca foi, pela força do braço do homem, porque se fosse, não daria certo. E hoje não vai ser também, querido, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é pelo braço humano, não é pela vontade humana, não é pela dependência daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho, é pelo poder do Espírito Santo. Amém, querido? Então se coloque de pé. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, querido, agiu em todo o tempo. Agiu no começo da igreja. Agiu no começo da igreja. E é o Espírito Santo, querido, quem vai agir também para este final. É o Espírito Santo que vai agir em nossas vidas, nossos corações. É pelo poder do Espírito. É por isso que clamamos, querido, por avivamento e presença do Senhor. Porque quando essa presença vem, querido, aí o poder de Deus vem junto. E aí as coisas vão sendo alinhadas. Amém? No Senhor. Aleluia. Eu quero orar. Coloque a mão aí no seu coração. Comece a falar com o Senhor. Aleluia. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Deus eterno. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através dos profetas de Deus, Pai, que estão sendo alinhados nestes dias, nestes tempos, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui, a igreja do Senhor. Meu Pai, esta igreja tem recebido palavras, Senhor. Palavras têm sido liberadas, ó Deus, profeticamente neste lugar. A Tua palavra que é poderosa, que é viva. A Tua palavra, meu Deus, que alimenta a alma. A Tua palavra que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra que é poderosa para dividir alma, espírito, sentimento, emoções. A Tua palavra que é poderosa para limpar corações, ó Pai. E a Tua palavra que é poderosa para alinhar as nossas vidas com o céu. É esta palavra, Pai, que nós te somos gratos nesta noite. É esta palavra que queremos declarar. Palavras de vida, Senhor, em nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Já cantamos que Tu és bem-vindo aqui. Tu continuas sendo bem-vindo em nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, ó Pai. Tu és bem-vindo nesta cidade, nesta nação. Espírito Santo, toma o lugar que é Teu. Vem sobre a igreja brasileira, vem sobre nós, move sobre nós a Tua vontade. Espírito Santo, aleluia, flua em nós, flua através de nós, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. E eu quero encerrar aqui, queridos, lendo para você. Aleluia, não precisa abrir, mas fica aí com a mão no seu coração. Só para completar tudo aquilo que a gente leu aqui no Senhor. Eliseu, querido, Elias nem morreu, Eu falei aqui. Foi levado por uma carruagem de fogo. Lá na glória a gente pergunta como é que foi isso, Se quiser saber.
mas Eliseu morreu. Eliseu morreu. O homem que teve dupla porção de honra, né? Dupla porção de unção, aliás, recebida do profeta Elias. Mas olha este versículo 20 aqui do capítulo 13. Ele morreu, está falando da morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, a entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Olha, queridos, do profeta morto, hein? E caindo nela, o homem, e tocando nos ossos do profeta morto, nos profeta Eliseu, diz a palavra que o homem, reviveu e se levantou. Meu Deus do céu, querido. Amém? Então que nós sejamos os profetas deste tempo. Elias é interessante, não morreu, mas Eliseu morreu. Mas os ossos deste profeta, querido, ressuscitou um homem. Os ossos, a unção, eu acho que não tem como nem sair. Não sai. A unção que vem do alto, que vem do Senhor sobre nós, para a igreja, para os profetas de Deus, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. A palavra que nós lemos aqui diz que o osso do profeta Eliseu, querido, reviveu. Então que nessa noite você receba, né, porção dobrada do Senhor, dupla porção de unção, querido, porque haverá ressurreição e vida onde você tocar. Onde, querido, você tocar, ou quem tocar em você, haverá ressurreição e vida. Este é o tempo mais difícil do que o de Elias, e tempo mais difícil do que os profetas Eliseu. A frieza, querido, a morte vai ter que sair onde você tocar, ou quem tocar em você, em nome de Jesus. Esta é a unção que nós queremos neste tempo e precisamos neste tempo. Ela vem do alto, vem do Senhor. Amém, querido? Poder de ressurreição e vida. Receba da parte do Senhor e aplauda o Senhor nosso Deus. Aleluia. E engrandeça Ele, adore a Ele com toda a intensidade do teu coração. Com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bênção, né? Deus continue abençoando e usando a vida da pastora Sidneia. Amém? Receba esta unção, né, de vida e de ressurreição, aonde você tocar, em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa manifestar esta unção no nosso meio, de uma forma poderosa. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer aí, né, o cuidado dos irmãos com a minha vida, as orações, né? Eu tive uma hipoglicemia aqui no domingo, fui socorrida, né? Fui cuidada pelos irmãos, pelos médicos, pelo Senhor, acima de tudo. E estou aqui bem, para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Sexta e sábado temos relógio de oração, para a glória de Deus. Vamos estar aqui buscando a presença do Senhor, adorando ao Senhor, intercedendo pela nossa casa, por nossas causas.
e pela causa da igreja e do Brasil, amém? E domingo estará conosco aqui ministrando a palavra o pastor André, da Holanda, né, da Presbiteriana da Graça, está conosco aqui, está no Brasil, né, e vai vir nos abençoar com a palavra do Senhor. Então venha, né, que vai ser bênção. Já soube que ele ministrou na sede, foi uma bênção. Falei, ô glória, a bênção está reservada para nós no domingo também, né? Amém? Então Deus abençoe, vamos agradecer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus te damos graças, ó Deus, pela manifestação da tua glória no nosso meio. Como é maravilhoso, Pai, ser tocado pela tua presença. Louvado seja o teu nome pela unção liberada sobre nós neste lugar. Que a tua palavra liberada sobre nós seja guardada no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo, entregamos esse tempo de adoração, de culto ao Senhor. O Senhor seja glorificado do começo ao final. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares e continua falando, ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.